Olá, sejam todos muito bem-vindos ao DisruptCast, o podcast da ENEAC Ventures que se propõe a trazer conteúdos relevantes sobre startups e pessoas que investem nelas. No episódio de hoje, temos a honra de receber o Alumni, depois vocês vão entender, Matteo Ritaco, diretor do Grupo Ritaco, que representa 3 empresas de mercado de seguros. A R Ritaco, certificação digital, a Corporate Health, planos de saúde corporativos e a Ritaco Seguros, seguros patrimoniais, com sede aqui em Guarulhos, São Paulo. Matteo vai compartilhar conosco sua inspiradora trajetória profissional, desde seus primeiros passos no mundo dos negócios até se tornar um líder em seu setor. Bem-vindo, Matteo. Muito obrigado, Almada. Agradeço ao ENEAC também pelo convite. E, cara, o ENEAC faz parte da minha história, então tá aqui hoje compartilhando um pouco de todas as minhas passagens, das minhas experiências. É muito importante, muito bacana. Que legal, suas traquinagens por aqui, né? Matteo, então, já que você falou de ENEAC, eu quero que você comece lá dos primórdios mesmo, você de moleque, contando aqui da onde você nasceu, tudo. Então, eu quero que você conte para nós quem é o Matteo Ritaco e como é a sua formação, já que você falou do ENEAC. Me conta um pouquinho sobre isso. Cara, em 2004, eu comecei a estudar aqui no ENEAC, né? 2004? 2004. 20 anos atrás. 20 anos atrás. Né? E eu era muito hiperativo. Então, eu precisava fazer atividade física, tudo comecei a jogar tênis de mesa. Então, comecei a jogar, o ENEAC sempre me apoiou bastante ali naquela fase de início, tudo. Sim. Me formei no ENEAC, fui atleta, vice-campeão paulista escolar pelo ENEAC na modalidade de tênis de mesa. Jogou a sério mesmo, então? Joguei a sério, fui morar na França, tive toda uma trajetória aí que legal. Iniciou no ENEAC, cara. Que bacana, então, que bacana. Realmente faz parte ali da história, né? E você é guarulhense? Guarulhense, nascido aqui em Guarulhos, tanto eu, meus irmãos também. Sei. O meu pai nasceu em Guarulhos, minha mãe não, minha mãe é do interior de São Paulo. Certo. Então essa trajetória toda, essa ligação com Guarulhos. Você estudou também aqui em qual colégio antes de chegar no ENEAC? Antes eu estudava no Parthenon. Certo. Estudei um período no Parthenon, depois vim para o ENEAC, aí tive minha passagem no centro de treinamento da seleção brasileira no interior de São Paulo. Olha que incrível! É muito legal, cara. Aí eu voltei para Guarulhos, né? Que bacana, que bacana. Você levou a sério mesmo o esporte, então, nessa sua formação, então? Eu acho que é legal, nós estamos, né, pessoal, nós estamos no momento de Olimpíadas, é legal o Matteo tá contando essa história, porque nesse tempo de Olimpíada, mesmo depois quem assista, depois nós estamos aqui durante a época das Olimpíadas. Mas é legal o Matteo contar essa história, que eu acho que tem muito a ver com os atletas brasileiros, que iniciam quase todos por um motivo, às vezes, de saúde, incentivado pela escola, e o Matteo aí, né, e o tênis de mesa fez bonito, né? A gente quase chegou lá, fomos a primeira representação do sul-americano, né, numa fase final, agora no tênis de mesa. Mas conta aí para nós. E realmente, ver o Calderano, cara, na semifinal de umas Olimpíadas, é extraordinário, muito especial, cara. E o esporte que eu amo tanto, né? Você chegou a cruzar com o Calderano? Não, ele é mais novo do que eu. É mesmo? Ele é mais novo do que eu, então ele é uma geração antes ali. Mas nem ele não era novinho, estava lá quando você estava terminando nada, não. Eu vi um campeonato só, que foi meu último campeonato ali, meus últimos jogos abertos que eu joguei, que eu participei. Aí eu vi ele jogando, mas para outro time, outra categoria. Já era um talento. Olha só. Já era um talento. Jogava muito. Que legal. E dentro dessa passagem do esporte, me formei, né, em marketing aqui também pela ENEAC. E eu perguntar isso, você formou em marketing? Em marketing, sou formado em marketing com MBA em gestão de planos de saúde. E corretor habilitado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Que legal, né? Então, que legal. Que é onde a gente já dá o nosso, do início aí também a essa curiosidade de seguros, né, e tudo mais, Legal, que é um legado o familiar. Grupo Ritaco é o DNA, né? A gente fala que tem um DNA, um core business, o core business de vocês. Eu tenho até um slogan de vocês, RH em saúde, é uma coisa mais ampla, até a saúde? A corretora que nós temos 3 operações, né? Já falando um pouquinho do Grupo Ritaco. Nós temos 3 operações, né, no Grupo Ritaco, que é a Ritaco Seguros, onde a gente faz gestão de seguros patrimoniais, seguro de auto, empresarial,
Nós temos a RTAC, onde a gente emite e valida os certificados digitais, e nós temos a Corporate Health, que é a corretora que entrega saúde, onde a gente criou uma metodologia de gestão super integrada. Completo, né? Super completo. E aí, como a gente vai falar de tecnologia, depois a gente vai trazer um pouquinho de algumas ferramentas que a gente encaixou dentro das empresas, né? Mas hoje as 3 operações têm base tecnológica e como diferencial competitivo no mercado. Legal. Matheus, voltando ainda, como é que foi o seu, você falou que formou em marketing, como foi o seu início de carreira? Ou seja, logo foi trabalhando com a família, montando seu negócio. Como é que foi o seu início da carreira lá e nesse início, quais foram os seus... A gente tem aqui, o nosso público é muito jovem, muito founder de startups, né? A Duda que está nos acompanhando aqui, tá aí o Igor, o Gabriel, o pessoal que da retaguarda aqui, é muito jovem. Então, conta para nós como é que foi esse seu início de carreira e os desafios que você enfrentou. Cara, eu me formei na escola, né? E, pô, a gente já tinha a operação da Ritaco Seguros, né? Sempre muito forte, uma representação muito forte dentro do mercado de seguros. Quem tocava era o seu pai? Meu pai e minha mãe, Sim, e o os time, dois. a estrutura deles, né? Certo. E, cara, a gente teve uma oportunidade de criar uma operação, uma financeira, em 2010, né? Na época eu tinha... 2010, cara. Você formou, já foi pro grupo da família, já pegou essa parte financeira. Almada, o conselho que eu tive do meu pai, cara, acho que foi um dos conselhos mais sábios que eu escutei, foi assim: Matheus, você é ex-atleta, cara. O que o atleta precisa fazer pra se destacar, meu? Treinar, conhecer seus adversários, se dedicar, ter disciplina, não desistir, acreditar. Cara, ele falou isso e me deu uma oportunidade de iniciar uma startup financeira, onde a gente intermediava junto com os principais bancos do Brasil ali o empréstimo, né? Que legal. E, cara... O Hume vai assistir depois, né? E vai vir aqui também, vai ser o nosso... tá na nossa relação de convidados. Depois vamos lembrar dessa história vista desse outro ângulo aí. Mas que legal, aí, Hume, isso que o Matheus tá contando. Muito, muito legal. E essa operação, em 2010 a gente fundou, em 2014 a gente já estava com mais de 100 colaboradores. Caramba. A gente estava com uma operação super gigante. Crescimento rápido e nós fomos comprados, né? Olha, foi o famoso exit que a gente fala, né? Exatamente, cara. E foi uma experiência super nova, eu tinha 22 anos de idade. 22 anos, e já estava vendendo. Já estava vendendo a operação, eu e a Rafinha, cara. E essa empresa, por mais que a gente tinha... E a Rafinha também entrou junto com você nesse negócio. A Rafa vendia e eu ia assinar o contrato, cara. Olha, então ela vendia, eu ainda não tinha carteira de habilitação, então eu pegava o ônibus, pedia para os funcionários da Ritaco me levar de carro para assinar os contratos, e foi assim, cara. Em 4 anos a gente teve toda essa evolução. Parabéns. E Matheus, e quais foram os desafios, então, além de não ter a carteira de habilitação? Assim, o que eu e a Rafa a gente sentia muito, né? Como era uma operação de vendas, a gente tinha que lidar com muitas pessoas ali no dia a dia. Então, acho que ter a necessidade de ter uma experiência muito grande em gestão de pessoas muito cedo, né? Sim. Que é um momento ali que você, com 18 anos, você tem os seus desafios ainda pessoais, tá ainda, né? Você ainda está se preparando ainda para a vida, né? É verdade. E eu acho que esse foi um desafio real, né? Foi um desafio ali que a gente enfrentou, que a gente teve que, em alguns momentos, a gente teve que abdicar daquilo que a gente gostaria de fazer para fazer aquilo que era necessário ser feito para a gente conseguir chegar num movimento tão rápido no formato que a gente chegou. Então, eu acho que esse é um desafio. Eu tive que amadurecer muito para entender isso muito cedo. Incrível, né? Então... O esporte te ajuda você a ter disciplina, ter algumas coisas, mas a questão de maturidade, você se apoiou nos seus pais, por exemplo, nessa época, para poder te ajudar nessa questão de compensar essa falta de maturidade? Meu pai, ele sempre acompanhou essa jornada minha muito próxima, né? Meu pai e a minha mãe, né? Meu pai, ele é um grande mentor, mas eu tive uma oportunidade muito grande de trabalhar com a minha mãe. Então, meu pai, ele me traz uma visão muito grande e a minha mãe me trouxe um olhar para o agora, operacional, como tem que acontecer, como tem que ser a conduta. Então, eu sempre tive muito apoio, tanto do meu pai quanto da minha mãe, como principais mentores.
E de uma pessoa que eu sou suspeito a dizer que é a minha irmã, que, cara, hoje parte de todo sucesso, Rafinha, parte de todo sucesso que nós temos é porque você abrilhanta a operação, você traz muita luz e apoio aí para não só para mim, mas como para 100% dos nossos colaboradores, parceiros, tudo mais. E esperem, a Rafaela Ritaco virá também uma dos nossos episódios aqui. A Rafaela também vai contar um pouquinho da versão dela. É bom que o Matheus tá me dando vários ganchos aqui para os próximos encontros. Pode usar, viu? Pode usar. Pode... Que legal. Ô, Matheus, o que te motivou, então, desse processo a se tornar o diretor, então, do Grupo Ritaco? E eu quero que você aprofunde um pouco mais para você nos falar, então, um pouco mais do Grupo Ritaco. Você comentar, a Rafa é tua sócia, né, nesse negócio. Explicar um pouco mais e os diferenciais que vocês têm nesses três negócios dentro do Grupo Ritaco. Explica um pouco com mais detalhes, então, o que te motivou a se tornar esse diretor, porque você vendeu, estava com uma grana, podia, sei lá, e passear, fazer alguma outra coisa, tão jovem, tão cheio e como o esporte ensina, a gente vê a Rebeca aí falando quanto você tem que deixar de fazer para depois você curtir. Talvez fosse o momento de você curtir, não. Você foi para abrir uma outra, né, dar uma continuidade numa outra jornada. Conta para nós o que te motivou, então, a se tornar diretor e dar mais detalhes da Ritaco para nós, os seus diferenciais e tudo mais. De fato, quando a gente fez esse processo de M&A, né, eu e a Rafa, nós imaginamos que a gente ia tirar ali um ano mais tranquilo, né, suprindo aquilo que a gente abriu mão em dado momento ali, né. Então vocês pensaram nisso? Pensamos. Isso daí Mas então, aconteceu... do sabático. Isso aconteceu em fevereiro e março, abril, a gente já tava falando, pô, e agora o que a gente vai fazer, cara? Peraí, Então, então eu vou te cortar. Quer dizer que então, quando acontece isso, na verdade, quando você falou, não, agora nós vamos descansar. E quando você começou a descansar, você não gostou, então? muito bom, cara, mas eu acho que a gente já tava naquela adrenalina do fazer, do transformar, que a gente falou, cara, a gente não vai ficar parado, né? Agora a gente precisa definir o que a gente vai fazer, né? Porque um olhou pro outro e falou assim, e agora, né? Qual que é o próximo passo? E a gente sempre viu os nossos pais se dedicando muito dentro da operação da Ritaco. Olha que coisa, então, olha. pô, a gente viajava, o assunto entre meu pai e minha mãe muitas vezes acabava sendo os resultados, sempre de uma forma muito positiva. Então a gente sempre viu a empresa de uma forma muito, muito boa, né? Era a extensão do lar, né? A extensão da casa de vocês era o trabalho. Almada, eu fazia bolinha de papel e jogava na corretora com os clientes que iam assinar o seguro de automóvel, cara. Sim, fazia parte, é parte, né? Assim, importante da nossa vida. Claro. E quando a gente, se deu conta, a gente falou, não, a gente tá olhando o que a gente vai fazer, vamos olhar para dentro de casa. E o meu pai, ele sempre teve um olhar onde ele nunca direcionou, né, a gente para fazer isso. Então foi uma opção nossa. E daí, em maio... As escolhas, vocês sempre tiveram essa liberdade e autonomia de ter. Nós estávamos caminhando na Avenida Beira-Mar, lá em Camusim, que é onde o meu irmão mora. Legal. Um olhou pro outro e falou assim, cara, vamos. Foi começo de maio de 2014, a gente sai no final de fevereiro, começo de maio a gente já tá nessa jornada, e que foi apaixonante, até hoje, que é apaixonante, assim, a gente vê o movimento do mercado e entende que ainda está embrionário, ainda tem muita coisa a mudar, muita coisa a melhorar, muitos problemas a serem resolvidos dentro do mercado. Você falou de embrião, então começou aí em maio o grupo Ritaco e chegou onde a gente conhece, né? Nós aqui na ENEAC somos clientes da Ritaco, né? Diga-se de passagem, então a gente conhece. Eu sou um usuário, né? E sou fã, né? Já falei, tive a oportunidade de falar isso com a Rafa e já com você também. Sensacional. Conta um pouquinho mais, então, desse embrião que começou lá e se tornou esse gigante já hoje no mercado. São 10 anos, né? Jamais agora dessa passagem, 37 anos de grupo como um todo. Conta, então, desse embrião, como é que foi desenvolvendo e chegar no que chegaram hoje. Entramos na operação em 2014. O core business era a operação de seguros patrimoniais. 2017, o que a gente enxergou?
a gente enxergou uma grande possibilidade de separar as operações. Então, o que é seguros patrimoniais? A gente vai ter um time, uma estratégia, uma tática, uma operação específica para os seguros patrimoniais. Sim. O que é a operação de benefícios seguráveis, que é plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida. A gente vai criar um plano estratégico, a gente vai criar um time que domine de fato e que leve a melhor experiência para os clientes que a gente atende. E na operação de certificação digital, a gente utilizou a mesma estratégia. Então, quando a gente faz isso em 2017, que é um grande marco para nós, né, enquanto empresa, É um grande visor de águas, então, 2017. porque a gente consegue enxergar a escala de cada operação. Entendi. Como que a gente vai fazer o processo de crescimento, Sim. como a gente vai investir o recurso, qual que vai Interessante. ser a estratégia que a gente vai adotar em cada operação. Interessante. E nesse momento a gente começa a entender quais são os diferenciais que a operação de seguros patrimoniais precisa, melhor relação com os clientes, soluções Vocês começaram a customizar mais a coisa, a né? operação. Certificação digital com vários marcos que a gente vou trazendo no decorrer do nosso bate-papo. Certo. E a operação de benefícios corporativos que a gente transformou na corretora que entrega saúde, onde a gente vai, além da gestão do contrato de plano de saúde, de fato, fazendo ações, campanhas de prevenção e promoção de qualidade de vida dentro das empresas que a gente atende. Legal. Eu vou vendo a sua história, né, você contando aqui, e é interessante como o esporte é importante para você lá do início, né? Que você já tem esse conceito de qualidade de vida, de manutenção, de você prevenir antes de remediar, né? Então é legal como essa sua história é tem bastante coerência. E qual foi o momento, então? Você já falou que 17 foi um marco para vocês, um divisor de águas. Quais são os momentos marcantes na sua trajetória profissional? Amado, eu acho que 2014, quando a gente faz a venda da empresa, eu acho que é uma Sim. experiência diferente, eu acho que Única, talvez, né? única, assim, uma experiência importante na minha jornada e na jornada da Rafa profissionalmente. Sim. Eu entendo que 2017, quando a gente forma o grupo Ritaco, a gente enxerga um potencial de mercado absurdo. Então a gente começa a Que entender legal. um pouco mais aprofundado da empresa, que coincidentemente foi justamente o ano que concluiu o nosso processo de sucessão e os meus pais vão para o conselho, né? Que Então é um legal. ano onde a gente assume a responsabilidade dos resultados, das entregas, E do ainda novos, time. hein? E ainda novos, né? Então eu acho que esses dois marcos, eles são grandes, são marcos importantes, cara. Agora, é muito marcos diários que a gente tem, é ver a evolução do nosso time, cara. Ver o pessoal, muitos dos nossos colaboradores começando ali como estágio, hoje em posição de Que liderança, cara. legal. Acho que esse é o nosso combustível, sabe, no Que meio da legal. Rafa. Poder criar essas oportunidades também para quem tá junto com a gente aí no nosso dia a dia, fazendo a diferença, cara. Que bacana, Matheus. Mas- E eu vejo você falando, né? E você falou lá no início que já era o conceito de startup, e parece que vocês ao longo da vida, principalmente, lógico, tinha toda a história, e aí eu respeito muito sempre a questão de cultura, né? Que o seu pai e sua mãe construíram. Mas quando vocês entram no grupo, né? Fica bem claro para quem está nos ouvindo aqui, está nos vendo, fica bem claro que vocês começam a implementar, exatamente como você falou, modelos de startup. Quando você fala assim que você vai pegar aquele, são spin-offs, né? Porque está mesmo ligado e vocês estão enxergando oportunidades. Quando muda, eu estou falando na linguagem do dia a dia das startups, né? Então, vocês pivotaram, vai mudando a coisa e se ajustando. Então, é legal que, apesar de vocês não serem uma startup na convenção, da forma convencional de se falar, vocês tiveram muita pegada, né? A questão de metodologias ágeis, de ser enxuto, e ao mesmo tempo formar times, que você está falando aí também, né? Talentos. Você está fora do nosso script, mas você chegou a buscar as pessoas aqui no ENIAC? Sim, cara, até um ponto que eu brinco com o Pedro, né? As melhores Aham. contratações que a gente faz é quando a gente vem aqui, f- entra na sala, conhece o aluno, pô, essas contratações são contratações que geram muito valor pra gente no curto, no médio e no longo prazo, assim, é muito bacana. É.
Sim, então, sim. E, E pelo fato de eu ter sido aluno, né, Almada, eu acho que eu conheço o DNA um pouco da formação, né? Eu fui aluno da escola, representei o ENIAC, fui aluno da incrível, escola, fui aluno incrível. da universidade, então, de fato, eu conheço bastante do DNA Você também, tem um tem vínculo muito muito grande, fit. todo mundo gosta, te conhece muito aqui. E é legal essa parte que você falou de pessoal, porque o Pedro também traz, né? Da mesma forma lá como o que aconteceu no Grupo Ritaco, a gente pode falar aqui na ENEAC também, né? Porque o professor Rui funda agora em dezembro, vai fazer 40 anos o ENEAC, e vem o Pedro, né? Parabéns, Da que Deus mesma forma abençoe. que vocês do Grupo Ritaco trazem. Então, é legal essa geração. Eu sou da geração do seu pai, do Rui, né? E eu vejo essa nova geração muito melhor que a gente, sabe? Fazendo vocês tem Imagina. muito mais propósito, tem muito mais coisa. Então eu gosto muito de estar vivenciando e a minha volta a Guarulhos, né? Eu vendo essa segunda geração, terceira geração em alguns casos, né? Já tomando a frente dos negócios de forma tão brilhante. Nós estamos aqui construindo o hub de carreiras, né? Que é uma coisa que profissionaliza mais ainda com a Fabiola, nossa CEO, e trazendo uma visão de mercado. A Fabiola trabalhou na companhia de talentos. Acho que a gente vai conseguir até entregar, acho não, tenho certeza que a gente vai entregar para as corporações uma coisa muito mais. Aqui às vezes dá falha aqui no meu mouse. É uma coisa muito mais forte, muito mais robusta para as nossas parceiras como vocês, tenho certeza disso. E para concluir esse primeiro bloco, a gente falando de Ritaco, da sua história, da sua vida, adorei conhecer um pouco mais. Que conselho você daria para essa turminha que está chegando aí? Você que teve, às vezes essa meninada geração Z fala assim, pô, quero curtir mais, né? E você que desde moleque e tal, e quando teve a oportunidade de curtir mais, rapidamente você é a Rafinha, opa, deixa eu voltar aqui para a jornada. Cara, eu acho que o conselho que eu daria para quem tá começando, primeiro é não desista. E não existe não existe cortar caminho. O caminho ele tem que ser seguido, vai ter momentos que vai ser mais prazeroso, menos prazeroso, mas estabeleça uma meta, trabalhe em cima dessa meta com muita calma, controle a ansiedade. Às vezes a gente está criando um projeto já olhando no resultado e tem uma jornada que tem que Verdade. percorrer antes desse resultado acontecer. Mas eu acho que, Almada, as pessoas não podem desistir daquilo que elas Não, acreditam, cara. E buscar legal. muita técnica, muita preparação para fazer essa entrega. É isso que eu vejo, né? Se a gente tivesse combinado na edição passada, no episódio passado, veio seu amigo, né? Que ele gosta muito de você, Querido o Edson. Edson Silva, e ele falou de resiliência também. Ele fala também, traz esse ponto que você está trazendo, de não desistir. É legal, como a gente vai vendo como os empresários de sucesso como você, como o Edson, como a Rafa, né? Tem toda uma jornada muito similar. A gente chama de características comportamentais empreendedoras, né? Então vocês trazem essa característica muito forte em cada um de vocês. Vamos mudar de bloco, vamos falar agora de inovação, é minha praia, né? Nós estamos aqui na ENIAC Ventures, o nosso DisruptCast. Legal ter você aqui, trazendo essa juventude para esse nosso negócio, um cara já tão empreendedor, já tão consolidado, mas ainda tão jovem, né? Mateus, como é que você vê o impacto da inovação no setor que você atua? Almada, a gente passa agora por um momento de disrupção no mercado financeiro, né? E o que a Certo, gente já enxerga, né? Que a disrupção no mercado de seguros é o segundo ponto aí, que eles estão investindo muito recurso para que aconteça, né? certo. É, eu enxergo que talvez seja um pouco diferente de como a gente assistiu dentro do mercado financeiro, né? Certo. Onde você tem bancos, onde você tem diversos bancos digitais, Sim, soluções completas, né? Desde o sim, onboarding, a gestão, a sim. experiência, né? Eu enxergo que as insurtechs, elas vão fazer muita parte do nosso ecossistema, mas Elas vão estar resolvendo. relacionadas com as fintechs? Talvez, Sim, quando parte fala um pouco mais da parte financeira, mas eu sim. enxergo uma mudança muito grande na questão de prevenção à fraude, Ó, experiência no relacionamento do segurado com a seguradora, do sim. segurado com a corretora. Eu entendo que essas startups que olharem para esses pontos, elas vão ter uma grande possibilidade, porque é uma dor que o mercado tem hoje. A Né? UX já é importante hoje, a experiência do usuário. Você acha que vai ser mais forte ainda? Sim, cada vez mais. Eu acho que o mercado de seguros ele tem como melhorar
o relacionamento, seja da seguradora quanto da corretora, com Legal, Matheus. com o seu segurado, com o seu beneficiário, otimizando, sendo mais, encurtando jornadas, às vezes que são desnecessárias, e trazendo também, encurtando jornada com segurança, olhando para essa questão muito forte hoje, que é fraude, dentro do mercado de seguros como um Então, todo. a Né? cibersegurança é fundamental. Também. Então, segue um pouco a linha mesmo que houve no mercado financeiro das fintechs, se preocupar muito com a questão de cibersegurança, com a questão de blockchain e tudo mais que está relacionado aos possíveis problemas que isso traz, né? Então, você enxerga na Insurance Techs também a mesma coisa. Sim, com Essa certeza. mesma coisa. Nessa linha, né, você podia compartilhar para nós alguns exemplos que o Grupo Ritaco tem incorporado de inovação nos seus processos de serviço? Você tava querendo falar e eu estava te segurando para você não falar, e agora está na hora de você me contar aí o que você tem aí dessa inovação que você está trazendo, que para nós é fantástico. Eu quero até fazer um comentário. Eu trabalhei muito jovem também, como você, formei, fui para multinacionais, e uma multinacional americana que eu trabalhei, tinha uma cultura de que, pelo menos nos Estados Unidos, não sei se isso é verdade, pelo menos é o que eu digo lá, quando eu era um garoto, moleque, que o americano tinha uma cultura do seguro. Então eu era um executivo, me tornei muito cedo executivo dessa multinacional e eu fui obrigado a ter um seguro. E eu achei muito engraçado que na época eu falei assim, no Brasil existe seguro de morte e aqui nos Estados Unidos é seguro de vida, você vai ter direito e tal. Então, era um outro mundo. E aí que você está falando, mudou muito, né? Hoje nós já temos operadoras aqui no Brasil que tem o famoso. Porque antes você tinha que morrer para receber o seguro. Era mais ou menos isso lá. Eu estou falando, eu sou de 62, eu estou falando que eu tinha 20 e poucos anos, então estou falando dos anos 80. Era esse negócio. Mudou muito, né? E aí eu quero que você comente aí exatamente o que vocês têm incorporado na inovação para transformar aquela minha visão lá de trás do seguro de morte, a seguro de vida, para isso tudo que vocês têm hoje, essa oportunidade, a saúde, a seguro e tudo mais. Oi, desculpa. Cara, o meu time até brinca, né? Todo começo de ano, né? Eu finalizo uma implantação de algum novo sistema, alguma nova solução em uma Todo área. ano. Sempre quando a gente enxerga a oportunidade, né? Olha só. Muitas soluções a gente olha num modelo de inovação aberta, então a gente Que acompanha as novas legal. startups que surgem, Que legal. quais são os problemas que eles resolvem para trazer para dentro do nosso Que ecossistema e legal, encaixar e Matheus. resolver parte da nossa operação, Que né? legal. Que legal. E hoje nós temos, por exemplo, a pandemia, um momento super delicado, né? Super. Onde a gente emite e valida certificado digital. Um certificado que vai vencer, a empresa fica sem emissão da nota, né? Nós somos uma das primeiras autoridades de registro a fazer a emissão de certificado online, Olha só. porque nós estávamos preparados, né? Você pega a operação da Corporate Health. Nós fomos a corretora pioneira em Guarulhos a trazer, por exemplo, o BI de análise de dados de utilização do plano de saúde, né? Olha que incrível. Onde Que é uma ficava área crítica, sensível, né? super sensível, Super sensível. onde a gente traz indicadores e a gente aprimorou também, além da ferramenta de tecnologia, a gente aprimorou o conceito, a metodologia para conseguir fazer uma leitura desses dados, porque se a ferramenta era nova, os indicadores também, que ele gera também Verdade. como trabalhar esses indicadores, gerando valor, Sim, integrando na necessidade da empresa, né? sim. Então, a gente sempre teve, e é muito... olha como está mudando de fato, né? Isso foi 2019, É 2018. uma loucura, a velocidade disso, né? Almada, eu olhava assim, cara, tava negociando com uma empresa super pequena de outro Sim. estado Sim, que, teria a possibilidade talvez de comprar parte da empresa naquele dado momento. sim. Não sabia que isso era hoje tão aberto, tão natural quanto é hoje, Olha né? que legal. Então a gente já fazia inovação aberta antes de saber o que era o Que era inovação conceito aberta, inovação aberta. Super né? legal. Mas de onde nasce isso? Eu acho que é da inquietude de você ver um problema e querer resolver aquele problema. E buscar, ir em feira. Então, acho que... A inovação tem muito isso, né? O despertar, o que desperta uma ideia é exatamente a dor que é causada por aquele problema que causa, e aí desperta muito o founder a trazer soluções.
Sim, e agora entrando um pouco na questão do seguro de vida e seguro de morte, né? Ah, tá, lá do meu passado, fala aí sim, legal. É conceitual, né? Por exemplo, lá nos Estados Unidos as pessoas contratam o seguro de vida, né? É importante o seguro de vida, né? É uma contratação natural, né? Aqui no Brasil ele começa a crescer agora. Os últimos anos ele vem com um crescimento muito forte. As companhias seguradoras criaram alguns tipos de cobertura Mudou onde o segurado utiliza em vida, em vida. né? Então, hoje já vem um trabalho muito forte voltado para esses seguros de pessoas, tá? Legal. Para fomentar a aquisição, mudança de cultura. Se fala hoje de uma forma mais aberta dos Uhum. seguros, então você tem já um começo de mudança na cultura, né? Eu acredito que, por exemplo, dentro da nossa metodologia de gestão de saúde corporativa, um dos nossos pilares é a parte de educação, onde a gente cria informativos super simples e a gente entrega para o beneficiário com dicas nutricionais, por exemplo. Olha que É legal. super simples para Olha que nós, legal. mas é uma base educativa. Sim. Né? Quando você começa a fortalecer essa base, você começa a ter uma nova cultura. Então, como que a gente enxerga que vai resolver os problemas dos nossos clientes, né? Primeiro começando com uma empresa pequena, starta, implanta e vai crescendo. Hoje a gente já tem uma participação no share de quem tem plano de saúde em Guarulhos importante, né? Olha só. Então, e foi assim, foi nesse formato que... Matheus, sabe o que me impressiona? Você, quando fala da inovação, dessa agilidade da inovação e dessa busca que vocês têm trazido da inovação, o que me impressiona mais é o seguinte, que você atua para os dois lados, né? Interessante, com toda essa informação de BI, com dados, né? Dados, o empowerment, né? Você dá empoderamento para suas corporações que você atende, e é interessante, você fala que são pequenas, médias e grandes, você atende um pequenininho, você atende uma grande corporação, e outra coisa, mas você também ajuda, eu acho legal, o outro lado também, as empresas de saúde, seguro, a também ter menos. Então, gozado, interessante, você não. Porque no direito, às vezes você defende um lado e está contra o outro, né? E parece que vocês, nesse processo que vocês entraram, vocês se tornam diferentes e com tecnologia, porque vocês ajudam os dois lados. Então, todo mundo fica. É uma relação ganha, ganha, ganha. Vocês ganham, seu cliente ganha, e aquele prestador de serviço para o seu cliente também ganha. É super interessante isso. Eu acho que o novo formato, né, essa nova economia que a gente vive, tem que ter você dentro da cadeia, tem que ser um elo que gera valor, né? Sim, Então, quando a gente entende em gerar valor para o nosso cliente, a gente entende em gerar valor também para o nosso parceiro, seja seguradoras, operadoras de legal. saúde e qualquer outra empresa, instituição que a gente se relaciona, Uhum. para que seja sempre relações duradouras, né? Eu acho que uma coisa eu aprendi, né? Por mais que você mitigue o máximo de risco possível, Sim, problemas acontecerão vão acontecer. e tem que ter muita calma para solucionar, para Verdade. atuar. Mas eu entendo que hoje qualquer empresa tem que gerar muito valor dentro da cadeia que ela está. Isso vai entregar para essa empresa a sustentabilidade ali, né? A execução, você começa a criar. E os relacionamentos que são maravilhosos, né, Almada? Que são parte importante, né, dessa jornada, Eu cara. estou adorando porque eu vou obrigar os meus alunos de projeto empreendedorismo a assistir esse podcast, porque eu falo muito, quando a gente está fazendo um Business Canvas, eu falo muito sobre essa questão, né? Que o principal é você gerar valor, e você falou exatamente isso. Então, turminha, vai ter que assistir esse podcast aí que vai estar referendando o que eu sempre falo em aula. E nessa linha, Matheus, sobre tudo isso que você já colocou da importância da inovação e os exemplos que você deu, como as startups, de uma maneira geral, têm influenciado o mercado e esses negócios tradicionais? Não só, não sei, como é que você enxerga que as startups, então, esse negócio chamado startup influencia os mercados e os negócios tradicionais? Almada, ó, eu vou falar a minha visão e a visão da minha operação, tá? Certo. É, a startup, ela tá atingindo talvez um público importante, né? E quando você atinge públicos diferentes, você trabalha num ponto que a gente acabou de falar, que é a cultura, né? Quando você Verdade. insere novos entrantes
dentro do mercado, seja por uma solução por uma startup de seguros de iPhone, Sim. ou uma startup de seguros residencial. Isso fortalece o ecossistema como um todo, né? Você fortalece o mercado. Então, como eu enxergo? O mercado de seguros ele é um mercado que tem muita oportunidade. Vou usar um exemplo aqui. Hoje, quando a gente olha para a operação de planos de saúde, nós temos 25% da população com plano de saúde. Então, a gente tem 75% do mercado sem plano, que tem que ter uma solução para inserir essa população no mercado de saúde, que vai ser o core business de alguma empresa, de alguma solução, de alguma startup. Então, quando a gente olha, principalmente para o mercado de seguros, a gente entende que fortalece a cultura da contratação do seguro, da importância do seguro. Isso quando eu olho com um todo. Agora, a importância das startups solucionando problema, por exemplo, fraude, cara. Último ano nós tivemos 1,7 bilhões de fraudes na operação de planos de saúde. Quanto custa uma startup que resolva parte desse problema? Você entende? Então, tem muito problema para ser resolvido. Tem muito problema dentro do mercado de seguros, como de qualquer outro mercado, né? Tem muita oportunidade. Mas eu enxergo as startups hoje fazendo um trabalho que é extremamente saudável para o ecossistema de seguros. Então, esse é um ponto de vista muito particular, tá? Meu, da Rafa, até do meu time, que a gente vem trabalhando muito forte isso também, que pode divergir em algum momento, talvez, de algum olhar mais diferente, né? Mas eu acredito que é importante. Que legal, e você falando disso, há alguma parceria ou colaboração entre o Grupo Ritaco e as startups? Como tem sido essa experiência? Conta para nós. Almada, Você citar alguma startup para nós? Almada, nós temos algumas operações, por exemplo, hoje o meu RP é uma startup. Não é mais hoje uma startup, mas lá atrás era, quando eu contratei, né? E engraçado, porque eu só contratei esse sistema financeiro depois de uma conversa que eu tive com o professor Rui. Ah, é? Olha só aí, Rui. Olha aí, tá vendo? Ele falou, você gera esses indicadores na tua empresa? Eu falei, não. Ele falou, então você tá atrasado, cara. Então, tem que resolver esse problema, porque isso pode ser um problema no futuro. Em 2020 a gente contratou e, hoje eu tenho o nível de controle que a gente atingiu é fantástico. Foi uma startup. Legal. Hoje a gente pega, por exemplo, a ForRisk. A ForRisk, ela desenvolve várias soluções. O Daniel vem no próximo. O Daniel da ForRisk vem no próximo Disruptcast. Aí não percam mais uma canchinha aí que o Matheus tá dando. O Daniel da ForRisk então vem. Vem e, inclusive, a gente está para combinar uma nova ferramenta para fazer o beta na Ritaco. Então, veja, além da gente fazer parte de trazer essas empresas que geram valor, essas startups que estão gerando valor no mercado, que resolve parte do problema, certo. O Grupo Ritaco, se tiver uma solução para o mercado de seguros que caiba em alguns dos nossos projetos, cara, a gente está aberto para trazer essa startup, integrar, entender quais são os pontos, o que está resolvendo, se faz sentido, se não faz, pontos a melhorar, tudo mais. Que bacana. Tá? Então a ForRisk hoje é uma empresa muito, muito próxima da gente, que a gente faz utiliza soluções. Né? Legal, o Daniel vai trazer aqui tudo, detalhes sobre ela, vai ser bem legal. E qual a sua visão sobre o futuro da inovação no Brasil? Eu quero que te fale nós estamos fazendo um movimento muito forte por Guarulhos, né? Guarulhos sempre andou muito a reboque de São Paulo, de Campinas, de São José dos Campos, que são tidos como grandes ecossistemas de inovação, e o ENIAC tem sido um desses indutores desse movimento com o nosso ecossistema de inovação. Como é que você enxerga o futuro da inovação em Guarulhos, em São Paulo, mas mais especificamente em Guarulhos, como é que você está enxergando esse movimento? A gente tem uma venture em Guarulhos, né, onde pessoas que acreditam nesse processo e estão investindo numa SA de capital fechado, é o que nós somos, né, para ajudar essas startups a não morrerem. Porque o Vale da Morte, isso que é triste, né? De cada 100 startups, 75 morrem nessa jornada e que é muito difícil sobreviver. Então, como é que você enxerga essa sua visão de futuro? Almada, eu vou falar especificamente aqui de Guarulhos, tá? Porque eu acompanhei todo esse movimento de DNA e protagonizei alguns pontos junto com o Pedro, assim. O que vocês desenvolveram é incrível. É incrível, cara. Primeiro que quando fala em tecnologia aqui em Guarulhos, está falando do ENIAC. Então, é um ponto de referência. Então, já tem esse ponto que é um ponto super importante.
e os diversos projetos que nascem aqui. Então, quando vocês trazem a Ventures para dentro da academia e fortalece esses projetos, envolvem os empresários, empreendedores aqui de Guarulhos, que são quem está movendo a cidade, cara, É né? verdade, Vamos... é o que gera Então, é o receita, que gera que paga imposto, né? Gera emprego, renda. Então, é um movimento muito importante e admirável, né? Então, assim, eu entendo que tem os seus desafios, mas que a nossa cidade evoluiu absurdamente e fico muito feliz pelo ENIAC ter protagonizado essa evolução, cara. Então, agora a nível Brasil, tem muitos ecossistemas de inovação dentro do Verdade. nosso país, ecossistemas bons que fazem a diferença também. A gente tem o Sul com um polo fortíssimo Sim, lá, a CAT. a CAT, né? O atual presidente vai ser um dos nossos entrevistados e é investidor da ENIAC Ventures. Olha que incrível. Que É legal. de umas empresas parceiras. O Diego é uma das empresas parceiras nossas, né? Isso tudo muito. O professor Rui e o Pedro têm muito bons relacionamentos, né? E ele hoje se tornou presidente da CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, né? Um dos ecossistemas mais importantes, é investidor da ENIAC Ventures. Olha como a ENIAC Ventures tem gente. Eu falo que a gente tem money, mas tem muito mais smart do que money, né? Que legal. Muito legal. Muito show. Legal. E eu queria ainda te perguntar, né, na sua visão, tudo muito legal a sua visão, eu achei bem interessante da forma que a gente avalia. Que tecnologias ou tendências você acha que vão revolucionar o setor, o seu setor? Eu estou falando de vanguarda, aquilo que você enxerga para frente, uma coisa. Que tecnologias ou tendências? Eu enxergo, eu volto a dizer a questão de fraude, tá? Uhum. Principalmente quando eu olho para a operação de planos de saúde, então Sim, soluções voltadas para controle dessas fraudes, inibir essas fraudes, eu entendo que é um ponto importante. O valor é extremamente alto quando a gente fala de 1,7 bi, né? A gente enxerga algumas soluções também melhorando a experiência dos usuários, dos segurados na operação. certo. Então, assim, quando a gente fala em inovação, eu entendo essas duas verticais de uma forma muito forte, onde tanto as corretoras estão buscando de uma forma muito acelerada essas soluções, quanto as seguradoras estão buscando de uma forma muito acelerada, né? Então eu entendo que no mercado de seguros tem muita oportunidade e, consequentemente, é um solo muito fértil, né? E quando eu Certo. olho para frente, eu enxergo que essas empresas que solucionarem esses problemas vão ter um destaque muito grande. A IA vai impactar. Já impacta, Já né? impacta. E como é que você enxerga a IA, então, entrando nesse mercado? Como a gente fala até em relacionamento do segurado com a seguradora. Sim. Hoje você tem soluções que te automatiza, Pô, hoje quando você bate a foto do veículo que está com uma batida, você já consegue fazer o mapeamento daquela batida e precificar o valor que a funilaria vai gastar, cara. Olha que Então, incrível. o mercado ele já está sendo, ele já tem algumas soluções já importantes e a gente entende que essa é a tendência. Essa é a Questão tendência. e cada vez mais os algoritmos aprendendo, né? Então você enxerga de forma positiva também essa evolução, né? Porque tem os cavaleiros do Apocalipse falando, nossa, a IA vai substituir e tal. Você enxerga então de forma positiva essa chegada de toda essa tecnologia. Dentro do mercado de seguros, eu entendo que sim. Existe uma questão também da mesma forma que eu entendo a importância e enxergo a necessidade de novas tecnologias, da aceleração de novas tecnologias, eu com muita clareza eu enxergo também uma questão relacional muito importante dentro do Sim, mercado de seguros. Então, eu entendo que sabendo utilizar as ferramentas de forma adequada, a figura, e aí eu vou falar agora enquanto corretora, sim. tá? A figura do corretor, ele é uma figura que pode gerar cada vez mais valor se utilizado todas essas ferramentas que estão surgindo e que vão surgir de forma estratégica dentro de suas companhias, cara. Você pegou um outro ponto que não está no nosso script, mas vou aí me motivou a perguntar. Então, por exemplo, a gente vê que o Watson, quando foi um dos primeiros, né, a primeira IA mais conhecida, que a IBM lança, e aí os advogados, eu tenho uma filha que é advogada, minha caçula, e aí falava,
poxa, vai acabar com o advogado. Então, especificamente na sua área, o corretor não vai acabar com o corretor, não vai morrer o corretor, porque vai ter um robozinho que vai fazer tudo e tudo vai ser tecnológico, tudo na palma da mão. Como é que você enxerga a figura do corretor, então? E os corretores vão com certeza te assistir, né? Comenta aí o futuro deles aí, em função de toda essa tecnologia. A gente entende, eu entendo que quando a gente enxerga toda a tecnologia e todas essas soluções que estão surgindo, a figura do corretor ela tem que ser uma figura mais estratégica dentro da cadeia. Então, demandas mais operacionais podem sim ser substituídas, mas a visão, o entendimento, a base atuarial, a base técnica, o entendimento da necessidade do cliente, a parte relacional, é uma grande oportunidade e onde talvez deve ser investido o tempo e o esforço e o aprendizado dos corretores de seguros. Que legal, quer dizer, a IA vai ser para ele não um concorrente, mas sim uma ferramenta para ele prestar um serviço melhor. Ele hoje, o corredor, já é mais um consultor, né? E ainda mais com toda, igual eu imagino, uma pessoa que trabalha no Grupo Ritaco, ele tem todas essas ferramentas que você falou, que a Ritaco tem de diferencial, né? E ele vai com aquele arcabouço de ferramentas e ele consegue realmente mostrar para aquela corporation, para aquela empresa, tudo que há de melhor para ele, né? Sim. Hoje é muito legal, Almada. Esse é um ponto muito bacana. O conceito, por exemplo, eu vou utilizar como exemplo a Corporate, tá? Tá. Nós tínhamos grandes empresas aqui em Guarulhos que contratavam com corretoras multinacionais, as big brokers, né, que a gente Sim, chama. Big Brokers. Uhum. Quando nasce a Corporate, existe um movimento onde as empresas locais enxergam uma metodologia, uma entrega de valor com tecnologia, com diferenciais, faz o movimento de contratação local. Então, não Olha, precisa que mais legal. buscar a Isso solução gera receita, renda, imposto, tudo aqui. dentro da nossa Que cidade. legal. Então, sim, é extremamente importante quando a gente preparou o nosso portfólio, pô, a gente toma todo o cuidado de mostrar para o cliente tudo isso que a gente incorpora de tecnologia, tudo isso que a gente incorpora de solução, que a gente vai resolver, né, para o nosso cliente. A gente toma muito cuidado para mostrar isso e deixar de uma forma muito latente, né? Para que ele enxergue valor e que a gente solucione sempre esse movimento, né? Esse é o recorte que a gente se insere onde a gente quer atuar. E você tem uma turma muito bem qualificada, seu time é muito bem preparado. Você fala que você tem, não concorrente seu, tá, Rui, mas é uma universidade lá dentro, né? Porque as pessoas vão nesse aprendizado todo. Como é que você faz para reter talentos? Almada, Difícil, né? eu vou te falar uma coisa, cara. Eu sou fã do meu time, tá? Sou Uhum. fã do meu time, cara. Uhum. Meu time, eles são pessoas assim incríveis e eu acho que talvez eu aprenda mais com eles do que eles comigo, cara. legal. Então é muito genuíno. Que legal. É claro que, como qualquer empresa, a gente tem técnicas, metodologias, mas sempre levando aquilo que a gente se propõe para o nosso cliente, que é a melhor experiência, paixão por cuidar, atitudes confiáveis, que são performance, que são os nossos pilares, sempre entregando isso na mesma intensidade para dentro para os nossos colaboradores, cara. Então, por exemplo, nós fizemos agora uma ação dos 37 anos, cara, onde a gente fechou uma sala do Cinemark e levou todo o vi. time pra lá, Eu vi na rede cara. social, foi sensacional. Amada, eu fiquei apaixonado por essa ação, cara. Foi um momento que eu Foi podia sensacional. sentar no cinema com todo o meu time, Eu cara. vi isso. No meio do horário comercial, Eu vi cara. isso. Foi sensacional. E desfrutar, assim, um momento super incrível com eles, cara. Com a galera que tá ali no dia que legal. a gente bate a meta, estoura champanhe, no dia que dá um problema, precisa resolver. Então eu Eles acho, varam lá com você, né? E veste a camisa, né? eu acho que essa questão É assim que da se retém, né? Você acha que cultura. é muito mais do que ali o salário no final do mês, né? Cultura, cara. Cultura. Cultura e assim, na mesma intensidade, essa troca genuína, sabe, Almada? Essa é a visão, acho que eu e a Rafa a gente proporciona no dia a dia, né? Essa relação Trabalhar que a gente cria. esse ambiente.
Então já estamos já com o horário já bem adiantado e a gente tem uma terceira etapa aqui que eu gosto muito, eu chamo de ping-pong. E a gente solta uma palavra para você e você, o que vier top of mind, o que vier primeiro na sua mente, você vai falar para nós sobre aquela palavra. Então, é o que vier primeiro na sua mente, se for uma palavra, se quiser uma frase, fique à vontade. Então, são 10 palavrinhas, não é difícil? Vambora. Vamos lá. Então, inovação. Necessidade. Legal. Startup. Futuro. Tecnologia. Acho que uma das pauta importante para os diretores de uma empresa. Bacana. Futuro. Acho que é inovação, tecnologia, todas as anteriores. Das anteriores, vale aqui também. Desafio. Motivação. Ó, que legal. Oportunidade. Preparação. Empreender. Cara, minha vida. Sustentabilidade. Prioridade. Ó. Parceria. ENIAC. E transformação. Sair da zona de conforto. Bacana, Matheus. A gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. Eu quero te abrir o microfone para você falar alguma palavra e a gente vai fazer o encerramento aqui. Pode falar à vontade. Almadá, primeiro, obrigado pelo convite. É muito especial passar essa tarde aqui com vocês. É muito especial ver toda essa transformação que está acontecendo no nosso município e poder, de uma certa forma, protagonizar ao lado de todos vocês aqui do Grupo ENIAC. Então, de fato, fazer a diferença, gerar valor, a gente sabe que tudo isso consome, é desafiador, e saber que tantas pessoas boas, conectadas, estão participando dessa transformação é uma motivação sem fim para mim. Contem sempre comigo e, novamente, gratidão a todos do ENIAC e por todos os nossos colaboradores, que a gente falou muito aqui também, todo mundo aí. E é isso aí. Eu vou encerrar aqui. Namastê. Chegamos ao fim de mais um episódio do Disruptcast. Gostaríamos de agradecer imensamente ao Matheus Rittaco. Vocês viram aí que eu falei que ele era um alumno, né? Brilhante, por compartilhar a sua jornada e insights conosco hoje. Foi uma conversa rica e inspiradora sobre inovação, empreendedorismo e o futuro dos negócios. Se você gostou do episódio, não se esqueça de seguir o Disruptcast na sua plataforma de podcast favorita e deixar uma avaliação. Isso nos ajuda a alcançar mais ouvintes e trazer conteúdos ainda mais interessantes para vocês. Fiquem ligados para os próximos episódios, onde continuaremos a explorar o mundo da inovação e das startups com convidados incríveis, como foi hoje com o Matheus Rittaco. Se tiverem sugestões ou perguntas para nossos futuros convidados, mandem para nós através de nossas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e continue explorando o futuro da inovação com a gente. Até o próximo episódio. Namastê.